O fim do começo, capítulo 16. Naquela tarde, o Conselho Nacional de Segurança Pública se reuniu com delegados da AIM e convidados especiais no quarto andar do prédio do Ministério da Justiça, em Brasília. A pauta da reunião era discutir o impacto da tragédia que havia assolado o Rio de Janeiro naquela manhã e as ações que deveriam ser tomadas para minimizar as consequências que abalavam o país nos âmbitos sociais e econômicos. Rogério foi o repórter selecionado na agência de notícias para acompanhar a reunião. O clima era tenso. Na história do Brasil, não havia registros de uma tragédia como essa. As imagens transmitidas pela televisão mostravam resquícios da cidade que simbolizava a beleza tropical do país. O juiz, Dr. Teodoro, fora convocado para presidir a mesa e iniciou a reunião consultando um oceanógrafo sobre os possíveis motivos do maremoto. Ele se colocou de pé e começou a explicar. Os maremotos podem ocorrer por diversos motivos. Geralmente se formam devido a movimentações da Terra e das placas tectônicas. Os tremores quase sempre ocorrem nas divisas entre uma placa e outra. O Rio de Janeiro não era considerado área de risco. A cidade não se preparou para uma catástrofe como esta, pois era improvável que algo assim pudesse acontecer. A ciência ainda busca uma explicação concreta para determinar a razão do maremoto. Um dos delegados da AIM, um missionário evangélico americano que morava no Brasil havia muitos anos, levantou a mão e recebeu a autorização de Teodoro para falar. Se me permite a palavra, gostaria de dizer que a AIM acredita que as catástrofes atuais resultam da ira de Deus contra nosso planeta. Sei que essa parece uma explicação simplista. Entretanto, com toda a tecnologia que temos, ainda não somos capazes de predizer quando catástrofes como essas irão destruir a vida de pessoas inocentes. Hoje, até a ciência prega a existência de um Deus, um ser superior que rege as forças da natureza. Só ele tem poder para nos salvar da força deste planeta, que temos destruído por tantos milênios. O silêncio na sala era absoluto. Rogério não poderia acreditar que a soberania de Deus estava sendo anunciada naquele lugar e que as pessoas pareciam concordar com o que estava sendo dito. O pastor continuou: durante toda a história da humanidade, podemos ver o homem fugindo de Deus e querendo seguir seus próprios caminhos. As consequências sempre foram visíveis. Deus usava seu poder e a natureza para mostrar à raça humana quem está no controle. A Bíblia está cheia de exemplos. Veja a história do povo de Israel. Quando saíram do Egito, eles cruzaram o Mar Vermelho em terra seca. Quando o exército do faraó tentou fazer a mesma coisa, Deus se manifestou. O mar se fechou e todos morreram. Deus usa seu poder para julgar a humanidade. Ele tomou um gole de água e continuou: acredito que, com a lei dominical, nós demos um grande passo no sentido de fazer a vontade de Deus. Nunca antes existiu um tempo em que as pessoas se preocupassem tanto em buscar a aprovação do Todo-Poderoso. Sei que o que vou dizer agora pode parecer loucura para alguns dos senhores, mas, respirou fundo, tenho convicção de que essa tragédia aconteceu porque ainda existem pessoas que não estão aderindo à lei dominical. Tais pessoas estão trazendo a perdição para todos nós. Vários membros do conselho começaram a sussurrar com os companheiros que estavam ao lado. O pastor levantou a voz e abriu a Bíblia. Aqui na Palavra de Deus, no livro de Josué, capítulo 7, encontramos a história da desobediência de Acã. Deus mandou o povo agir de uma determinada maneira e ele não cumpriu a vontade de Deus. Como resultado, o povo de Israel perdeu uma batalha e muitos foram mortos. Somente quando o pecado de Acã foi descoberto e ele foi morto, o povo de Israel recebeu a proteção de Deus novamente. Morto, Rogério repetiu. A partir daquele momento, vários membros do conselho começaram a discutir o que tinha sido dito. Mesmo que implicitamente pelo pastor, a reunião se delongou até tarde da noite. Rogério mal podia acreditar nas coisas que ouvia. Finalmente ficou decidido que as pessoas que não tinham se associado à AIM teriam nova chance de fazê-lo, em um período de 15 dias. Caso insistissem em não guardar o domingo, seriam presas e levadas a julgamento. Dessa maneira, o país estaria se prevenindo contra futuras catástrofes. No final da reunião, Teodoro determinou as ações que deveriam ser tomadas imediatamente. 1. A Polícia Federal divulgaria uma lista com os nomes dos principais sujeitos que estavam se levantando contra a lei dominical e provocando tumulto na sociedade. 2. Essa lista deveria ser divulgada na mídia de todo o país no dia seguinte. 3.
Tais sujeitos seriam caçados pela polícia e levados a Brasília, onde responderiam a um processo judiciário no Supremo Tribunal Federal. 4. O juiz responsável pelo caso teria autonomia para decidir a sentença do acusado. 5. Essa ação serviria de exemplo para as outras pessoas que tinham pensamentos rebeldes. Depois dessas prisões, provavelmente não seria necessário publicar uma nova lista. Todos iriam se associar à AEM. Teodoro solicitou que todos permanecessem na sala enquanto o representante da Polícia Federal trazia uma lista com os nomes das pessoas que seriam caçadas. Alguns minutos depois, cada participante da reunião recebeu uma folha que continha uma lista com 53 nomes. Os olhos de Rogério percorreram a lista rapidamente e fixaram-se no número 45. Mal podia acreditar. Ali estava escrito o nome de Tiago Almeida. Depois que havia mudado para o Rio de Janeiro, a vida de Júlia era tudo o que ela sempre sonhava. Morava em um apartamento de luxo com Fernando, na Avenida Vieira Souto, em Ipanema. Tomava café da manhã olhando para o mar. Caminhava na praia e depois ia para o escritório da promotoria. Perguntava-se a todo minuto por que tinha demorado tanto tempo para seguir o seu sonho, por que tinha ficado tantos anos casada com Laércio. Quando pensava nisso, respirava aliviada e dizia para si mesma, antes tarde do que nunca. Agora, a feição de Júlia não era nada feliz. Havia viajado para um hotel spa em Petrópolis, para usufruir do clima de montanha tão apreciado por Fernando. Desde as 10 da manhã do dia anterior, quando recebeu uma ligação de Laércio com a notícia do maremoto que atingiu o Rio de Janeiro, os dois estavam no quarto do hotel, em frente à TV, acompanhando as notícias. Laércio havia dito para Júlia que Tiago não estava no Rio. Ela ficou aliviada ao saber que o filho estava são e salvo. Depois começou a pensar em sua casa, seus móveis, roupas, bolsas, joias. Será que tudo se perdeu nesse maldito maremoto? O antigo sentimento de revolta e gosto amargo na boca tomaram conta dela. Ainda se lamentava pela insegurança de saber o que tinha acontecido com seu novo apartamento, quando se deparou com o Jornal da Manhã. Surpresa, viu a carta e a foto de Tiago. Ficou irritada com a atitude do filho. Esse irresponsável é igual ao pai. Não sabe como algo assim pode ter um impacto negativo na minha profissão, disse para Fernando. Era de madrugada e Júlia não conseguia dormir. Os pensamentos perturbadores a haviam perseguido por várias horas. Essa crise a fez lembrar-se da morte de Letícia. Sentia que tudo que amava lhe era tirado. Lembrou-se de Fernando. Ele ainda restava e era seu fiel companheiro. Viu que dormia em frente à TV, na sala que antecedia o quarto do apartamento. Levantou-se para colocar uma coberta sobre o namorado. Nesse momento, ouviu o toque de seu celular no quarto. Voltou correndo, temendo acordar Fernando, atendeu ofegante. Alô? Oi, dona Júlia, aqui é o Rogério. Desculpe ligar essa hora. Júlia sentou na cama. Não falava com Rogério havia meses. Em que posso ajudar? Acabei de sair de uma reunião do Conselho Nacional de Segurança. Estavam decidindo como proceder depois dessa catástrofe no Rio. Disseram que isso aconteceu porque ainda existe gente que insiste em não guardar o domingo. Alegaram que essa atitude irrita a Deus, por isso ele castiga todos nós. Júlia deu um suspiro impaciente. Queria saber logo por que ele estava ligando para seu celular tão tarde da noite. Pois então, ele continuou. Vou resumir. Eles decidiram que vão prender e julgar algumas pessoas que estão fomentando na sociedade a ideia de que a lei dominical é antidemocrática. Nesse momento, Júlia começou a entender o motivo da ligação. Colocou a mão esquerda na frente do rosto enquanto ouvia as palavras seguintes. O nome de Tiago faz parte de uma lista que vai ser divulgada amanhã. Ele vai ser caçado, preso e julgado. Meu Deus, agora mais essa, Júlia lamentou desconsolada. Estou ligando para avisar. De repente, a senhora pode usar sua influência para tirar o Tiago dessa enrascada. Como vou fazer isso? Ele está na primeira página do jornal de ontem. Meu Deus, que loucura. Eu avisei, eu disse pro Laércio parar de exagero. Olha o resultado. Perdi minha filha, agora vou perder meu filho. Fernando apareceu na porta do quarto. Havia ouvido as palavras amargas de Júlia. Rogério, por onde anda o Tiago? Não sei, tentei falar com ele para avisar, mas não consegui. Rogério começou a se sentir culpado por tudo que estava acontecendo com o ex-cunhado. Ele era a pessoa responsável pela publicação do texto no blog dos jornais. Jamais desejou prejudicá-lo. Olha, obrigada por me avisar. Vou ver o que consigo fazer. Preciso avisar o Tiago. Júlia jogou o corpo para trás e caiu na cama. Tapou os olhos com as mãos e começou a chorar. Fernando sentou-se ao seu lado e colocou a cabeça dela em seu colo.
Alisou carinhosamente os cabelos finos dourados, até que, entre soluços, Júlia conseguiu explicar o que havia acontecido. Se não dá para falar com Tiago, só há uma coisa a fazer. Pegou o celular que estava jogado na cama e ligou para Laércio. Alô? A voz de Laércio estava rouca e grossa. Ele havia sido acordado. Oi, aqui é o Fernando. Eu sei que já é tarde, mas o assunto é importante. Laércio sentou na cama e espremeu os olhos, tentando verificar as horas no relógio de pulso. Preciso saber onde o Tiago está. Tiago está vindo para Remanso, deve estar dormindo em um hotelzinho da BR-101. A resposta veio naturalmente. Por que é tão importante encontrar Tiago agora? A história é longa, mas vou resumir. Nos momentos seguintes, Fernando discorreu sobre o que havia acontecido. Preso? Essas pessoas perderam o senso das coisas? Isso é loucura! Sinto muito pela notícia, Laércio. Se conseguir falar com o Tiago, diga o que está acontecendo. Júlia e eu vamos ver o que é possível fazer para remediar a situação. Está bem, Fernando. Eu aviso sim. Qualquer novidade me avise. Boa noite. Laércio desligou o telefone e se ajoelhou. Seu coração batia rapidamente. Estava alterado. Sabia que, com a implantação da lei dominical, seria difícil manter-se ao lado da verdade. Em seus pensamentos, nunca havia imaginado que seu filho querido pagaria um preço tão alto. Suplicou ao Senhor que o protegesse. Orou para que ele mesmo fosse preso no lugar de seu filho. Tinha medo que a fé de Tiago fraquejasse. Subitamente foi tomado por um sentimento ruim. Sentiu que não devia ter dado nenhuma dica sobre o paradeiro de Tiago. Tentou tirar esse pensamento da mente. Ficou ajoelhado o restante da madrugada, orando pelo filho que deveria chegar a Remanso na hora do almoço daquele mesmo dia. Os primeiros raios de sol iluminavam o céu multicor, quando Júlia finalmente dormiu. Quando recebeu a notícia de Tiago, tomou uma dose alta dos comprimidos que costumava usar para dormir. Fernando ficou ao seu lado, apoiando-a. Sabia que essa era uma situação delicada, pois não via escapatória para Tiago. Mais cedo ou mais tarde, alguém o encontraria. Nesse caso, o fato de sua mãe ser promotora não mudaria seu destino. Fernando colocou uma manta marrom e macia sobre o corpo espremido de Júlia. Foi para a sala do apartamento e ligou a televisão. O noticiário apresentou novas informações sobre a catástrofe do Rio. Logo em seguida, foi anunciada a decisão tomada pelo Conselho Nacional de Segurança. A foto de Tiago, publicada no jornal no dia anterior, surgiu na TV, enquanto a lista de pessoas que seriam presas foi apresentada. A repórter explicou o motivo pelo qual era importante a apreensão de tais cidadãos. Pediu que o público em geral se empenhasse em denunciar os causadores de problemas. Como que num impulso, Fernando pegou seu celular, que estava na mesa de centro da sala, discou o número 190. Esperou um pouco para ser atendido. Quando ouviu a voz do outro lado da linha, disse: "Tem uma pista sobre onde a polícia pode encontrar Tiago Almeida." A situação era muito desconfortável. O corpo todo de Nina doía. No dia anterior, ela e Tiago tinham planejado passar a noite em alguma pousada na beira da estrada. O nível de cansaço era imenso e precisavam descansar. A partir das 5 da tarde, começaram a prestar atenção em todos os postos, para ver se encontravam um lugar barato onde pudessem dormir. Na verdade, o dinheiro estava acabando. Como não tinham um cartão da AEM, os preços de todos os produtos eram incrivelmente caros e muitos vendedores se recusavam a efetuar a venda sem o cartão. Por volta das 10 da noite, ainda percorriam a estrada sem encontrar uma pousada que pudessem pagar. Agora a situação começava a ficar mais preocupante, pois a gasolina estava acabando. Nina acendeu a luz fraca dentro do Gol e olhou o guia das estradas. Viu que ainda precisavam percorrer 50 quilômetros até chegar ao próximo posto. Avisou Tiago que talvez a gasolina não fosse suficiente. "Vamos orar, o Senhor vai nos proteger. Vai ser muito perigoso dormir aqui na beira da estrada." Naquela noite, a gasolina foi multiplicada e eles conseguiram percorrer os 50 quilômetros com o ponteiro marcando que o combustível estava na reserva. Quando chegaram ao posto, tudo estava escuro. Existiam vários caminhões parados ao redor da parte coberta. A lanchonete estava fechada e a pequena pousada tinha uma lâmpada acesa. "Vamos arriscar." De repente, conseguimos dormir ali. Tiago parou na frente da estrada da pousada, desceu do carro e bateu na porta. Ninguém atendeu.
Ele insistiu e nada acontecia. Quando ia entrar no carro para sair dali, uma senhora descabelada, usando uma camisola longa e amassada, colocou a cara redonda na fresta da porta. Posso ajudar? Gostaríamos de dormir aí na pousada. Tem quarto disponível? Ela coçou os olhos, mirou o relógio de parede e disse: tem um quarto. Tiago olhou para Nina, sorrindo esperançoso. Precisava desesperadamente de um banho e uma cama. Quanto custa a diária? R$ 30 com café da manhã e cartão da EM. Tiago sentiu um friozinho subir pela espinha e arriscou. Quanto fica para quem não tem o cartão? A mulher franziu a testa e colocou a mão na cintura, inexistente. E por que alguém não teria o cartão? Seria loucura. Ora, as pessoas acreditam em coisas diferentes. Nem todo mundo acredita que o domingo é o dia de guarda estabelecido por Deus. Nina começou a escorregar do banco do carro. Viu a cara de indignação da dona da pousada. Esperava que o chinelo dela voasse na cara de Tiago a qualquer minuto. Ainda com o rosto vermelho de ira, a senhora disse rudemente: se as pessoas podem acreditar dessa maneira, eu também posso decidir quem dorme na minha pousada. Antes de bater a porta na cara de Tiago, esbravejou: sem o cartão da EM, vocês não dormem aqui. Cabisbaixo, Tiago se dirigiu lentamente para o carro. Sentou-se ao lado de Nina e murmurou: desculpe, Nina, não pude evitar. Ela não disse nada. Também estava cansada, com sono, com fome e precisando de um banho morno. Os dois ficaram ali por alguns momentos sem saber o que fazer. Na verdade, sabiam que a opção inevitável era encostar o carro perto dos caminhões e dormir ali. Seria a segunda noite consecutiva longe de uma cama. Tiago finalmente rodou a chave no contato, mas o carro não pegou. Agora a gasolina acabou mesmo. Colocou o carro em ponto morto e, com a última gota de energia que lhe restava, empurraram o carro para debaixo de uma mangueira. Nina pulou para o banco de trás e ficou se mexendo em busca de uma posição menos desconfortável. Estava tão cansada que, poucos momentos depois, estava dormindo profundamente. Tiago abaixou o banco do passageiro e deitou ali com as duas mãos atrás da cabeça. Sua mente borbulhava. Percebeu que a questão do cartão da EM estava ficando cada vez mais séria. Olhou para as estrelas abundantes no céu e se lembrou de sua viagem para o Rio de Janeiro. Como estava feliz. Ia realizar o sonho de ser um médico. Essa viagem tinha características muito diferentes. Foi massacrado pelo pensamento de que havia deixado tudo para trás por uma besteira. Sábado ou domingo, o que importa é adorar a Deus, pensou. Olhou para o céu e rogou que o Senhor tirasse esses pensamentos de sua mente. Sabia que era trabalho do inimigo. Pensou em Letícia, sua querida irmã. Como seria bom encontrá-la novamente. Como seria bom ver a face de Jesus e viver com ele eternamente. De repente, todos os problemas que vivia pareciam pequenos perto da esperança que encontrava na promessa da volta de Jesus. Fechou os olhos e começou a imaginar como tudo iria acontecer. Imaginou o abraço apertado de Jesus e seu sorriso amoroso, enquanto dizia: meu filho, você foi fiel a mim. Venha desfrutar das coisas que preparei para você. São melhores do que tudo que você jamais imaginou. Envolvido nesses pensamentos, sentiu uma paz profunda e conseguiu dormir. O sol despontava e os raios quentes batiam no rosto, nos olhos de Nina. Ela tentou se espreguiçar no espaço limitado que tinha. Viu que Tiago dormia profundamente. Pulou para o banco do motorista e saiu do carro. Encheu os pulmões com o ar fresco da manhã. Viu que alguns caminhoneiros se dirigiam para a lanchonete do posto. Pegou sua bolsa cuidadosamente para não acordar Tiago e decidiu que iria providenciar o café da manhã. Foi ao banheiro, jogou água fria no rosto, molhou o cabelo oleoso e puxou para trás com as pontas dos dedos. Quando entrou na lanchonete, percebeu que era a única mulher no ambiente. Vários caminhoneiros presentes a fitavam com um olhar mal intencionado. Nina sentiu-se mal com a situação, mas não tinha outra opção. Dirigiu-se ao balcão e perguntou baixinho para o atendente: gostaria de comprar 2 queijos quentes e 2 vitaminas. Quanto custa? Ele apontou para o painel grudado na parede que continha o preço dos lanches. Eu sei, custa R$ 8. A questão é que não tenho o cartão da EM. O atendente franziu a testa e gritou: João, tem uma moça aqui que não tem o cartão da EM. Quanto sai 2 queijos quentes e 2 vitaminas para ela?
O gerente enfiou a cabeça na fresta da porta que separava a lanchonete da cozinha e disse: custa R$ 20. Nina abriu a carteira e viu que só tinham sobrado R$ 35. Com esse dinheiro, precisavam abastecer o carro e comer. Se gastasse R$ 20 no lanche, não daria para comprar combustível suficiente para levá-los até Remanso. Ela baixou a cabeça e agradeceu. Começou a se dirigir para a porta de saída. Nesse momento, um caminhoneiro que tomava um café com leite e havia observado toda a cena, seguiu-a e colocou uma sacola em sua mão. Não sei porque a moça ainda não fez o cartão, mas também não quero que fique com fome. Nina tentou recusar, mas foi em vão. Agradeceu a dádiva e saiu da lanchonete. Abriu a sacola e viu que tinha 3 pães de queijo e um pedaço grande de bolo de fubá. Agradeceu ao Senhor em seu coração pela provisão. Deu mais alguns passos e parou. Suas pernas congelaram. Não podia acreditar na cena que presenciava. 2 carros da polícia rodoviária estavam ao lado do Gol de tia Esther. Tiago estava encostado no carro, de costas para os policiais, enquanto eles o algemavam. Ele viu a hora em que Nina apareceu, feliz com a sacola de alimentos nas mãos. Olhou no fundo dos olhos, desesperados da namorada, como que dizendo para ela não se aproximar. Nina não conseguia entender o que estava acontecendo. Queria correr até Tiago e explicar que algum mal-entendido havia ocorrido. Ele continuava olhando fixamente para ela. Seus olhos transmitiam segurança. Aos poucos, ela foi dando pequenos passos para trás e se escondeu atrás de uma banca de revistas que ficava próximo à lanchonete. Ali espiava o que acontecia. Vários caminhoneiros curiosos observavam a cena e começaram a se aproximar do carro de tia Esther. Os policiais analisaram os documentos de Tiago e, sem mais explicações, colocaram-no no camburão e saíram do posto, deixando um alto e denso rastro de poeira. Os caminhoneiros arriscavam o motivo da prisão. Deve ser um riquinho drogado, disse um. Outro completou: vai ver que tinha levado maconha no carro. Eles discutiam as possibilidades quando um caminhoneiro levantou o jornal e anunciou: tá aqui. Esse aí é aquele estudante de medicina que é contra a lei dominical. Será que foi por isso que prenderam esse moço? Subitamente todos ficaram calados. Aos poucos foram se dispersando. Nina continuava agachada atrás da banca de jornais. Não tinha forças para se levantar. Subitamente foi tomada por um medo imenso. Percebeu que estava sozinha, com pouco dinheiro, num lugar que não conhecia e cheio de pessoas estranhas. Encostou-se à parede e foi levantando vagarosamente. Viu que logo à frente estava o banheiro feminino. Decidiu correr para lá e se esconder até decidir o que iria fazer. Chegou ao banheiro e olhou seu rosto no espelho. Tinha um aspecto assustador, branco, desesperado. Abriu a bolsa com as mãos trêmulas, pegou o celular e tentou ligar para Laércio. Viu que a bateria do celular havia acabado. Remexeu na bolsa grande procurando o carregador do aparelho. Finalmente o encontrou no fundo da bolsa. Ligou o carregador na tomada e conectou o telefone. Poucos momentos depois, conseguiu completar a ligação. Entre lágrimas, contou para Laércio o que tinha acontecido. Ele tentou acalmá-la e explicou o motivo da prisão de Tiago. Sugeriu que Nina ficasse onde estava, que em 4 horas estaria no posto. Daria um jeito de tirá-la daquela situação. Ainda com medo, Nina entrou em uma cabine, trancou a porta e sentou sobre a tampa do vaso sanitário. Aquele era o momento mais escuro de sua vida. Quase conseguia tocar na solidão e desespero que despedaçavam sua alma.